Lá vem esse gordo falar que dá pra entrar na área de dados sem ter graduação em exatos. Claro que dá, Padawan! Vamos mostrar aqui tintim por tintim por que dá pra você entrar na área de dados mesmo sem ter graduação em exatas. Não acredita em mim? Pois já deixa o like, se inscreve, deixa o sininho que a gente começa rapidinho depois da vinheta sem enrolação. Não acredita no Leon? Pois você vai ver aqui por que você consegue entrar na área de dados mesmo sem ter uma graduação em exatas. Vamos acabar com essa bobagem de uma vez por todas, uma das perguntas que a gente mais recebe em tudo que é canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leon Solon junto com Bernardo Lago e Felipe Schiavon. Nós somos o Let's Data, estamos aqui para poder te ajudar a entrar nessa área de dados que a gente gosta tanto, para você aproveitar todas as oportunidades. Então para de churumelas aí, Leão, e começa essa aula que eu quero saber se eu posso entrar na área de dados mesmo sem ter uma graduação em exatas, e a gente vai ver que sim. Vamos lá para o nosso PowerPoint, vamos ver onde está o nosso PowerPoint. Já está bem bonito aí, já está funcionando, estamos aqui com ele. Então não sou de exatas, Leão, e agora? E agora não fique com problemas, porque você vai conseguir chegar lá. Primeira coisa, né, pessoal, aquela história, será que o Leon aí tá falando esse monte de coisa só pra poder me enrolar? Primeiro eu tô mostrando pra vocês aqui que eu não tô sozinho, trouxe aí 3 caras muito bons na área. Boyan Tungus, que é Kaggle Quadruple Grandmaster. Que é isso, Leon? Você tá ficando louco? Existe um site de competições de ciência de dados que se chama Kaggle. E esse cara, ele tem um monte de medalhas, é um cara bom pra caramba, trabalha na NVIDIA, inclusive é amigo, parceirão aí do nosso Gilberto Titerix, que é o nosso Kaggle Grandmaster brasileiro. O Leon está falando de Kaggle Grandmaster. O que é Kaggle Grandmaster? É quem ganha tantas competições que ganha lá, né, um título de Grandmaster. Ou seja, um cara que sabe bastante. O que ele falou aí? Tá em inglês? Não entendo não, Leon. Olha, eu não sei sobre DS, né? Eu nunca precisei de uma aula de estatística. Eu tenho conhecimento em matemática, mas eu não acho que isso é tão relevante para o trabalho que eu faço de ciência de dados. Olha que sinistro, o cara trabalha na NVIDIA, o cara cabeção e fala uma coisa dessa. Temos aí o Santiago também, que é bem legal o Twitter dele, pode seguir lá, tem bastante conteúdo legal. Eu falo assim, eu não sou matemático, eu não odeio matemática, né? Mas eu, na minha carreira profissional, eu não tenho nenhuma evidência que machine learning é limitado à matemática ou que para pessoas que sejam boas em matemática. O que ele está falando? Ele está dizendo que, não, que na carreira dele ele não viu tantas pessoas assim, uma correlação tão grande em pessoas boas em matemática e se dá bem em machine learning, em ciência de dados. Para mim é muito claro também. Então ele também falou aí, só para poder falar para vocês. O Mark Tannenholz também é bem legal, ele é um Kaggle Master, eu acho, ganhou várias competições também. Ele fala assim, não sei quanto de matemática, quando eu vou entrevistar alguém, né, eu vejo que muita gente não sabe o que é a matemática por trás de um algoritmo, que é esse SVM, né? Eu não quero saber disso, isso eu posso te ensinar. Eu quero saber se você é bom construindo as coisas, quero saber se você é bom resolvendo problemas. Então só trouxe aí para vocês verem 3 grandes cientistas de dados dizendo que matemática ou um background em matemática ou em exatas não é essencial para ser um bom cientista de dados. Então só para vocês mostrarem, para mostrar para vocês que eu não estou sozinho. Mas não, você está me enrolando, quero que você me fale aí os argumentos e mostrando o porquê na prática. Então vou mostrar na prática primeiro, pessoal. Por que ciência de dados ou Data Science, DS que está aí, é sobre resolver problemas. Eu sempre falo isso, meus alunos, minhas alunas na jornada cientista de dados, né, nos cursos que a gente tem, que eu falo o seguinte, pessoal, nenhuma empresa paga ninguém para poder ficar mexendo com Python, ficar mexendo com manipulação de dados, para ficar fazendo gráfico. O que a pessoa te paga bem é uma carreira bem remunerada porque resolve problemas. Resolver problemas é de gente de exatas? Resolver problema é unicamente para quem é de exatas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que é resolver problema, Leon? Você está falando muito etéreo. É vender mais, é reduzir custo, é mandar os produtos certos para o cliente certo para poder aumentar a receita da empresa, é saber se o cliente vai sair da empresa ou não e conseguir prever isso antes. Você tem que resolver problema, é acabar, por exemplo, com a perda de clientes. Isso é um problema de uma empresa que você tem que resolver. Isso não é específico de exatas. Muita gente, inclusive de outras formações, tem até mais condições de quem é de exatas de saber esses problemas de cara. O pessoal que faz administração, por exemplo, né, que a gente vai até mostrar alguns exemplos aqui. Então você vê que ciência de dados é sobre resolver problemas. Eu falei aqui de matemática, falei de estatística, falei de código, não falei nada disso. Ciência de dados é para solucionar problemas. É você aprender ferramentas novas para você resolver problemas
daquela empresa que você está trabalhando, daquele órgão que você está trabalhando, ou se você ainda não está trabalhando, para você colocar no seu portfólio e mostrar que para as empresas, né, para os recrutadores, que você sabe resolver problemas. Então o primeiro passo acaba com essa noia de eu tenho que saber um monte de matemática, estatística antes. É muito melhor você aprender soft skills, você aprender a resolver problemas. Então ciência de dados resolve problemas. Esse é o primeiro passo que eu queria mostrar aqui para vocês. E o que isso tem a ver, Leon, com não ter graduação em exatas? Porque isso não é uma coisa que você aprende em exatas. Você vai lá entrar na engenharia mecânica, que é um curso de exatas, por exemplo, você vai aprender a resolver problema? Não vai, você vai aprender lá a mecânica dos fluidos e fazer um monte de coisa lá, um monte de cálculo, mas não tem nada a ver com resolver problemas especificamente, né? Leon, e eu não sou de exatas, só que eu tenho uma graduação anterior. Se brincar, essa formação sua anterior, ela vai ser muito melhor até do que alguém de exatas. Leon, agora você está me enrolando mesmo. Por quê, pessoal? Porque o que você tem numa formação anterior? A gente fala muito isso para pessoas, né, que têm um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, e querem migrar, já tem numa carreira. Você vai jogar sua carreira fora toda? Não vai. Por exemplo, eu não falo para uma pessoa que já é experiente, que tem lá 20, 30 anos de carreira, para poder se tornar uma desenvolvedora de software. Porque para ser desenvolvedor de software é hard skill puro. Leon, o que é hard skill? Hard skill é saber a linguagem de programação, saber programar bem. Então você competir, né, com uma pessoa que está com 20 anos, que não tem filho ainda, não está trabalhando ainda e pode estudar bastante hard skills, é difícil você competir. Mas em dados não tem isso, você aproveita a sua carreira anterior, você sabe conversar com as pessoas, você sabe liderar equipes, você tem soft skills para poder extrair, né, problemas, por exemplo. Você tem uma coisa que é muito boa, é você entender quais são os problemas da empresa, saber discutir com alta gestão, por exemplo, para poder saber o que eles querem, entende de indicadores, entende de problemas. Então, na carreira anterior sua, e a gente vê isso muito, a gente tem um podcast, né, pra quem não sabe, a gente tem vários convidados e convidadas que falam da carreira anterior e mostram como isso foi importante para eles, para a carreira de dados. Então você não joga tudo fora. Então mesmo você não sendo de exatas, você vai aproveitar as suas soft skills, que é o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Mas é o que? Você aproveitar a sua carreira anterior. Você sabe liderar pessoas, você sabe conversar, você sabe se portar diante de uma apresentação, você sabe liderar uma reunião, você sabe entender quais são os problemas e especificar como é que você quer aquela solução. Então tudo isso você aproveita das outras carreiras, você não está jogando nada fora. Então você pode ser de administração, você pode ser da área de educação, você pode ser da área de saúde, você pode ser da área que for, que não é de exatas anterior, que você traz a sua bagagem para cá. Por isso que a gente gosta tanto quando a gente vê pessoas migrando e elas percebem que você não precisa daquilo. O pessoal fica muito com aquele negócio de diploma. Eu tenho uns amigos que sempre me procuraram para poder entrar na área de dados e eles sempre ficavam duvidando: não, Leon, mas eu tenho que ter um diploma, se eu não tiver um diploma aqui de computação, ninguém vai querer saber de me contratar. E não tem nada a ver, pessoal. Cada vez mais as empresas querem saber de solução de problemas. Então se você traz um background anterior, né, esse colega mesmo que eu tô falando aqui, ele vai até se identificar, ele é de administração e hoje ele trabalha muito bem na área e ele tá fazendo o quê? Trabalhando com a área de dados, mesmo sem ter uma graduação na área de exatas. Então você percebe que não precisa de graduação de exatas, porque a sua experiência anterior conta muito. Leon, você está me falando muito de experiência anterior, e eu que não tenho uma outra graduação, o que eu faço? Você tem que aproveitar, pessoal, e saber que soft skills são tão importantes quanto hard skills. Leon, você está falando soft skills e só hard skills, você falou muito rápido o que é hard skills. Então, hard skills é você saber aprender, saber Python, saber ferramentas, saber coisas que você vai pegar um curso e aprender. Soft skills, obviamente você consegue aprender também, como gestão, né, como você tratar com pessoas, são o quê? São aquelas coisas que você pode trazer de qualquer área. Você pode ser um educador, você pode ser uma enfermeira, você pode ser um médico, você pode ser uma médica, você pode ser uma advogada, você pode ser o que for, que você vai trazer soft skills da carreira anterior. Você vai aprender soft skills, que é saber tratar com as pessoas, saber lidar com problemas, saber lidar com pressão, saber liderar pessoas, saber extrair informações, né, de uma reunião, por exemplo. Você vai fazer uma reunião para poder entender um problema, você vai conseguir extrair. Isso aí, pessoal, é um bom pedaço de ciência de dados. Não adianta nada você sair correndo para o código, sair correndo para os dados, sem você entender o negócio. A gente tem um vídeo muito legal aqui que é de CRISP-DM, que é uma metodologia de trabalhar com projetos de dados, que a primeira coisa que tem lá é o quê? Entendimento do negócio. O que é entendimento do negócio? Eu aprendi entendimento do negócio na minha graduação de exatas, ou outras pessoas aprenderam isso
isso lá em engenharia mecânica, engenharia civil, não aprenderam nada disso. Então você saber extrair informações, você entender o negócio, você ter um entendimento do negócio é primordial para trabalhar com ciência de dados. Por isso que você não precisa de uma graduação de exatas para isso. Você sabe extrair problemas, você sabe identificar problemas, você sabe escrever qual que é o problema a ser solucionado do negócio, como por exemplo no CRISP-DM lá, no Business Understanding, que é o entendimento do negócio, né? É o primeiro passo para você fazer qualquer projeto de dados. O que eu quero resolver? Esse é um problema grande para a empresa? O que eu considero uma solução? O que eu considero esse problema solucionado? Se eu tiver tais métricas alcançadas. Então, esse tipo de coisa não é exatas, é você saber entender o negócio. Isso é muito, muito importante. Por isso que eu falo que as soft skills, elas são tão importantes, ou às vezes até mais importantes, do que as hard skills. Ainda mais no mundo, pessoal, onde você tem que programar cada vez menos, onde você tem ferramentas aí que completam código. Você tem, por exemplo, um chat GPT, você tem um monte de ferramentas que fazem o código para você. Então, cada vez mais as soft skills vão ser valorizadas. Você saber o que tem que resolver e saber como resolver é muito importante, muito mais às vezes do que você ter uma graduação de exatas, né? Eu não sou de exatas, então eu não sei programar, estou preocupado, eu vejo que o pessoal de desenvolvimento tem que aprender muito. A gente fala muito isso nos nossos eventos, né? Se você tiver aí, sei lá, procura se tem algum evento aí, se tiver algum, vou deixar aqui algum perto para vocês, eu atualizo aqui. Mas a gente faz vários eventos que a gente fala o quê, pessoal? Programação para dados é diferente de programação para desenvolvimento. Você não precisa saber fazer um back-end, um site inteiro, mexer com HTML, CSS. Você vai aprender a programar para manipular dados, para fazer gráficos, para extrair insights. Não vai ser para fazer sistemas, né? Por que eu falei daquela história lá que eu não recomendo para pessoas mais experientes irem para a área de desenvolvimento? Porque você tem que aprender muito hard skills, você tem que aprender muita linguagem, você tem que ser um ótimo programador. Aqui você não precisa ser um exímio programador, você tem que saber manipular dados, é diferente. Você precisa saber fazer gráficos, é diferente, é muito mais sutil, é muito mais legal até, eu acho muito mais legal do que fazer sistema. É você saber tratar os dados, né? Como se fosse você ter superpoderes. Se você já mexeu com dados no Excel, por exemplo, você vê o poder que isso dá, você criar lá suas planilhas, você criar seus gráficos, é mais ou menos isso com um poder muito maior, né? O Pandas, vão me bater por causa disso, mas o Pandas é como se fosse um Excel com roda de liga leve, né? É uma ferramenta muito legal para você manipular dados. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa ser um exímio programador, você não precisa ter um background de programação gigantesco. Você tem que aprender Python, para aprender Pandas, para poder saber manipular dados. E é muito mais simples do que você fazer um sistema. Você vai manipular dados, vai fazer gráfico. É bem diferente, por isso que você não precisa de uma graduação, de um background em exatas para aprender a programar em Python para dados. Então é Python para dados, não para desenvolvimento. Isso eu quis dizer aqui para vocês que não vale a pena você sair correndo para poder aprender um monte de coisa de programação. Inclusive tem muitos alunos nossos que gostam de Python, que Python é muito legal, e começa a querer, não, acho que eu vou aprender agora Django, vou aprender Flask. Cara, calma, aprende primeiro a manipular muito bem dados, aprende a fazer bons gráficos, aprende a fazer bons modelos. Aí beleza, se você quiser aumentar o seu conhecimento, não tem problema, mas você tem que começar com o básico antes de manipulação de dados, de storytelling, que a gente chama. O que é storytelling, Leon? É você aprender a contar uma história. Olha que massa, você é de exatas? Isso não é muito exatas você aprender a contar histórias, né? Se brincar é até puxado mais para humanas. Se você sabe contar bem história, o que é contar história, Leon? Tô falando de menino contar história aqui à noite. Você vai contar história, o que é contar história? Se você achou alguma coisa interessante nos dados em um projeto que você está fazendo, como é que você vai mostrar isso para fora, para alta gestão? Você vai criar uma história daqueles dados, você vai dizer, né, como é que você chegou naquilo e o que aquilo ajudou, que tipo de problema resolveu. É você contar uma história. Então você precisa aprender a programar para isso, você não precisa aprender a programar para poder saber fazer um sistema. Isso é muito importante. E estatística básica, que é uma coisa que o pessoal morre de medo. É óbvio que... tô mentindo, agora você tá mentindo, né? Dizer que não precisa de estatística para ciência de dados? Claro que precisa, mas não é tudo que a gente imagina. Não é uma graduação em estatística, não é uma pós-graduação. Eu vou mostrar para vocês aqui que na nossa jornada, inclusive, a estatística é um pedaço pequeno dali do conteúdo. Não tem tanta coisa assim. A gente tem que aprender estatística descritiva, aprender alguns conceitos básicos, a gente precisa saber um pouco de distribuição, mas isso é uma coisa
que inclusive vários cursos de humanas têm, inclusive, né? Tem um pouco de estatística também, mas não é gigantesco, não precisa ter medo, porque é estatística para análise de dados, não é também uma estatística para você saber, sei lá, todas as distribuições do mundo, né? E saber fazer as fórmulas de todas as distribuições, né? O pessoal a gente tem a nossa jornada, que eu vou mostrar aqui um pouquinho daqui a pouco, que o pessoal fala, tem inclusive que um aluno que é matemático, tá fazendo até doutor em matemática, falou, Leão, eu tô de cara, como é que você conseguiu ensinar estatística sem colocar nenhuma fórmula? O pessoal coloca de muito rebuscado. É muito melhor você aprender quando você sabe o que está fazendo, quando você sabe onde aplicar aquilo e não ficar só no rebuscado. Então não precisa ficar com medo de estatística, porque não é tudo isso, não precisa saber tanto. Eu até mostrei aqui um pouquinho da nossa jornada, peguei um pedacinho aqui, né, tô dando spoiler, mas por exemplo, a gente tem aqui que tem mais aulas de SQL do que de estatística. Então estatística a gente viu que é uns 10% do curso inteiro. Então não é grande desse jeito, você não precisa saber. Tem muita gente que fala assim, Leão, vou ter que fazer um curso completo, gigante, de 260 horas de estatística antes de começar. Cara, não faça isso. Aprenda a resolver problemas, já aplica alguma coisa mais rápido, que depois você vai pegando aos poucos, né? Então aqui, por exemplo, olha, Python. Python tem muito mais, tem 46 aulas de Python aqui, e em estatística tem só 13. E é suficiente. Mas porque você botou pouco? Não, porque é isso que é suficiente para a ciência de dados. Então você não precisa ter um background de exatas gigantesco para poder entender como é que funciona estatística para dados. Então mais um argumentinho aí para você. E matemática, Leão, tem que começar com matemática e álgebra linear e saber redes neurais. Pessoal, um dos cursos mais legais que a gente tem é a gente mostrar projetos. Lá no Jornada de Ciência de Dados tem vários projetos. A gente começa com projetos, né, para depois a gente ver como é que aquilo é calculado. É muito melhor você ver a aplicação primeiro, para depois você estudar a matemática por trás. Lembra que eu falei para vocês? Ciência de dados é sobre resolver problemas. Então, por que não resolver problemas primeiro, para depois ver como isso é por baixo dos panos? Tem muita gente, inclusive, que consegue aplicar bastante algoritmo, bastante modelo, para depois entender como é que é a matemática por trás. Não comece assim. Eu não coloquei tantas coisas aqui no Twitter, mas aquele pessoal lá de cima que eu mostrei para vocês, vivem falando isso. O pessoal não começa com matemática, começa aplicando as coisas, começa fazendo um gráfico, começa manipulando dados, começa com SQL, extraindo informações dos bancos de dados, para você criar alguma coisa de valor. Pense num problema que você consiga resolver com coisas simples, para depois ir para a matemática. Não começa com a matemática, não vale a pena você ficar estudando horas e horas e horas antes de começar a botar a mão na massa. Bote a mão na massa primeiro. Então, matemática, não precisa começar com matemática, né? Bom, dito isso, pessoal, né? O que é rapadura? É doce, mas não é mole. Então, dito tudo isso, até porque não tô aqui para poder enrolar vocês, enganar vocês. Não dá para falar, Leão, você tá falando que eu não preciso de um curso de exatas. Então você tá me falando que eu consigo virar um cientista de dados, ou uma cientista de dados, ou uma analista de dados em um mês? De jeito nenhum, né, pessoal? Quando você vai migrar de carreira, você tem todo um percurso que você tem que correr. Mas o que as pessoas deixam se limitar as pessoas falam, eu não tenho uma graduação em exatas. Leão, eu não vou entrar nisso porque eu não vou conseguir. Pessoal, não façam isso. Tem tanta gente boa. A gente vai perder pessoas boas desse jeito. Tem muitas pessoas que são muito boas, que não têm graduação em exatas e são ótimos cientistas de dados, são ótimas cientistas de dados e analistas de dados e de tudo que é área de dados. Então não faça isso. Inclusive lá em cima, né? Deixa eu voltar lá. Voltar lá em cima aqui, ó. Deixa eu traduzir isso aqui melhor. Olha aqui, ó. Quantos grandes construtores de machine learning a gente perde porque a gente não faz a entrevista direito, né? Nosso tipo de entrevista é muito ruim. Eu não quero saber a matemática por trás do algoritmo. Então você perde muita gente boa. Esse vídeo aqui é para não perder pessoas boas, mas eu não gosto de enganar ninguém. Eu tenho que mostrar que você tem uma trilha, a gente tem um caminho. Nos nossos eventos que a gente faz, a gente mostra inclusive um roadmap detalhado, né? Se você quiser saber o roadmap detalhado, a gente tem um e-book inclusive aí, pode baixar para poder saber o que você precisa estudar. Eu vou até falar dele aqui um pouquinho. Na verdade ele tá aqui, né? Até aqui um pouquinho, o roadmap tá aqui com o nosso curso, né? Então o nosso curso ele segue mais ou menos esse roadmap. Mas por que eu tenho obrigação de falar isso para vocês, né? Para poder dizer, o Leão tá falando que é fácil. De jeito nenhum. Mas não se deixe parar porque você não tem uma graduação exatas. Se você tem uma graduação interior ainda, pelo amor de Deus, já tem conhecimento suficiente. Você já trabalhou, você já tem experiência. Se você não sabe ainda que graduação fazer, você pode escolher uma graduação que seja mais parecida com aquilo que você gosta. Mas não faça uma graduação para entrar em dados. Não vale a pena de exatas, que eu digo, né? Não vale a pena você entrar numa graduação. Eu vou fazer matemática primeiro. Vou fazer um curso de estatística, graduação de estatística. Ou eu não vou entrar em dados porque eu não sou formado em estatística, eu não sou formado em computação, ou não sou formado em matemática. Não faça isso, você está perdendo tempo, porque você vai aproveitar tudo que você aprendeu
antes disso e com aplicações, às vezes até mais diretas. Então, aqui é para poder mostrar para vocês que não é fácil, né? Não é rápido, não é um negócio de 1, 2, 3 meses, né? Uma migração de carreira é algo que requer tempo e dedicação, mas é bem docinho, vale a pena, né? Vale muito a pena porque tem cada vez mais demanda, os salários sempre aumentam, mesmo em anos de crise a gente vê que houve um aumento de salário. Então é uma carreira muito boa, as carreiras de dados são carreiras muito boas. E vou ser bem honesto, pessoal, no Brasil a maturidade de dados é ridícula, é muito pior do que lá fora. Então nem chegou ainda o boom de dados, né, no Brasil, porque óbvio que tem muitas empresas grandes, tem Hotmart, Nubank, Boticário, tem empresas grandes que já aproveitaram, pô, tem pessoas lá, né, as equipes deles são tão boas quanto qualquer empresa do Vale do Silício lá de sucesso. Mas a grande maioria das empresas não é assim, né? Então vale muito a pena a gente entrar aqui. Por que eu disse isso também? Que rapadura é doce, mas não é mole. Tem que estudar bastante. É uma área de dados que você tem que estar em constante estudo. Você tem que saber quais são as novas ferramentas, as novas formas de resolver problemas, né? Você tem problemas novos, tem soluções novas, então exige um esforço bem legal, um esforço bem grande. E para não deixar vocês aqui sem exemplos nenhum, eu queria trazer uns exemplos para vocês de pessoas que não têm graduação na área de exatas, ou às vezes nem têm graduação e são ótimos cientistas de dados, são ótimos profissionais na área de dados, né? Profissionais que se deram muito bem. Um deles é aqui dentro de casa, né? Não eu, mas o Felipe Schiavon é formado em administração e ele fez a migração dele, nunca tinha programado na vida dele, não sabia estatística, nunca tinha visto e hoje trabalha com ciência de dados. Né? Hoje ele é um cientista de dados, até trabalha muito mais pro lado de engenharia do que cientista, ou seja, ele até foi para um lado até mais exatas do que cientista, que analista cientista não precisa tanto de exatas assim, né? Então ele tem um background aí que não é de exatas e tá lá, conseguiu migrar com muito esforço, com muito estudo, conseguiu direitinho. A gente tem um podcast também que vocês, não sei se vocês sabem, então eu trouxe aí alguns deles. Aqui tem o nosso mestre Mário Filho, que é o nosso mestre de todos. É o Kaggle Grandmaster também, assim como o Giga que eu falei para vocês, o Giba de 3, como eu falei para vocês. Ele não tem graduação não é nem que ele não tem graduação na área, ele não tem graduação, ele não terminou nenhuma graduação e hoje é um dos melhores cientistas de dados do Brasil. Ah, não, mas ele pode ser um outlier, com certeza, mas por que eu estou mostrando para vocês aqui? Que não é necessário você ter uma graduação em exatas e que você consegue chegar lá. Não se deixe limitar por conta disso, porque na maioria das vezes não vai te fazer falta, como eu falei para vocês. Vocês não querem trabalhar na OpenAI trabalhando com Deep Learning. Gente, a gente está no Brasil, a gente vai ter zilhões de vagas onde você não precisa saber matemática avançada para poder trabalhar como cientista de dados. Você tem um monte de empresa que não sabe nem o que fazer com os dados dela. Então tem que aproveitar isso. Outra pessoa também é o Alan Sene aí do Data Hackers, que é nosso parceiro, gente boa demais, e também não tem graduação, e nenhuma, na verdade. E hoje é até um grande empresário na área de dados, né, trabalhando na área de dados. E temos também a Letícia Gerola, todos esses têm podcast, né, pessoal, se quiserem olhar. E a Letícia Gerola, que era jornalista, né, era jornalista de uma revista, né, aí ela foi demitida da revista e falou, cara, vou mudar de carreira. O que ela aproveitou? Soft skills dela de jornalista, ela sabe conversar muito bem, ela sabe entrevistar, ela sabe liderar. Então, ela mandou muito bem. Ela teve uma migração até bem meteórica, nem coloco ela como muito base nisso, que ela em 6 meses já tinha um emprego na área, né? É muito bom. Esse é um dos episódios que eu mais gosto que a gente já fez até hoje, que é muito motivador, né? Mas por que eu tô mostrando aqui? 4 pessoas, né? Que não têm graduação na área de exatas e que chegaram lá. Não se diminua por isso. Não deixe de entrar na área de dados por isso, porque as suas soft skills são bem-vindas do lado de cá. Vem pro lado de cá que a gente quer você do lado de cá. Então era isso que eu tinha que mostrar para vocês, pessoal. Nós somos o Let's Data. Já se inscreve aí. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa jornada cientista de dados, eu mostrei aqui um pedacinho para vocês, né? Que é um pedacico de nada. A gente tem trocentos módulos. Eu nem vou falar quantos módulos são, que a gente sempre acrescenta os módulos quando vai pegando mais turmas, né? Mas aqui acho que a gente já tem uns 14 módulos, se não me engano, né? Nessa data aí, que a gente está perto aqui de março aqui de 2023. Então a gente tem essa jornada, se você quiser conhecer, tá aí direitinho. A gente tem bastante coisa, deixa eu mostrar aqui no último slide para vocês. A gente tá lá no Instagram, a gente bota muita coisa lá, então segue a gente lá direitinho. No Twitter também a gente coloca sempre alguma coisa lá, bem útil. O nosso Twitter tá cada vez mais bombando, que a gente cada vez coloca mais conteúdo lá. Então o Instagram segue, né? A gente sempre pergunta lá, tem um tete a tete. Pergunta as coisas, pessoal. Tá com medo?
vai lá me pergunta aqui embaixo nos comentários. Ah, Leon, eu sou de tal área, o que você acha? Que tipo de problema você consegue resolver com isso? Uma coisa que é legal também, se você quiser falar assim, ah, Leon, eu sou da área de saúde, que tipo de problema ciência de dados resolve na área de saúde, ou em administração, ou em e-commerce, ou qualquer área que você trabalhe, coloca aí embaixo que eu comento bem direitinho para você. Se quiser comentar também lá no Instagram, a gente é o letsdata.ai, lá no Twitter a gente é letsdata.ai, tudo junto. A gente tá no LinkedIn também, onde a gente posta muita coisa. A gente tá no YouTube, provavelmente você tá vendo a gente aqui no YouTube, né? Então você já sabe onde é que a gente tá. No Facebook e no Spotify, onde a gente tem o nosso podcast. A gente faz um monte de coisa e a gente tá aqui para poder ajudar você a entrar nessa área que a gente gosta tanto. Espero que vocês tenham curtido. Já se inscreve, deixa aí o sininho e deixa o like, que a gente gosta muito disso, a gente gosta de ser valorizado e a gente quer fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Para quem não conhece o nosso canal ainda, maratona à vontade, tudo de graça para vocês, tudo para poder ensinar o melhor que a gente pode para você entrar na área de dados. Um abraço e let's data!